Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Voltamos para mais uma aula das nossas noções de direito civil do concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, cargo de técnico judiciário, banca OCP. Nós ainda estamos aqui no tópico 2 das pessoas. Hoje vamos ver pessoas jurídicas. Hoje é isso aqui, um tema palpitante para a nossa aula, com muitas consequências práticas, uma aula que tem muita coisa do dia a dia, vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão amar. Muito bem, das pessoas jurídicas, disposições gerais, artigo 40, sempre naquele nosso método, né, pessoal, de ir direto para o que interessa, que é a nossa legislação. O que vai cair está escrito aqui, então é por isso que nós vamos ficar 100% da aula aqui analisando a nossa lei. A nossa lei, neste caso, é o nosso Código Civil, artigo 40. Estamos tratando, mais uma vez, de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Aqui ele dá uma pequena classificação de quem são as pessoas jurídicas. Elas podem ser, portanto, de direito público interno ou externo, ou podem ser de direito privado. Então aqui, ó, direito público interno ou externo e de direito privado. Tá legal? Aqui vocês sabem, né? Direito público interno, União, Estados, Municípios. Direito público externo, por exemplo, outros países, outras organizações internacionais, por exemplo, a ONU. E aqui as de direito privado podem ser as empresas, conhecidas como sociedades, associações, fundações e assim por diante. Tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula. E aqui ela, a já famosa estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Vai cair na nossa prova. São pessoas jurídicas de direito público interno. Aí aqui ele vai justamente trazer para nós quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno, que nós demos um spoiler agora há pouco, e vai dizer que é a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Olha aqui, ó, isso aqui nós vamos comentar. Os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui é uma regra geral, basta que você saiba que existem outras possibilidades além dessa, tá? Muito bem, cuidado aqui, pessoal, quero chamar a atenção para os territórios. Por alguma razão, por algum bug mental, a gente tem a impressão de que territórios não são pessoas jurídicas, mas eles são sim, tá? Segundo o Código Civil, eles são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Atenção para isso, basta que você tenha esse conhecimento e o leve para a prova, tudo bem? Vamos em frente, temos muita coisa para ver, tá? Não dá para ficar enrolando. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, ainda estamos tratando delas, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Redação um pouquinho confusa, não é algo que eu imagine que vai ser cobrado em prova, entretanto, só para a gente compreender. Salvo disposição em contrária, que ele abre uma cláusula, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Aqui ele está falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? É disso aqui que ele está falando. Não convém a gente perder muito tempo com isso, basta que você tenha essas informações. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros, olha aqui o spoiler que aqui eu havia me referido, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional privado. Desculpe, direito internacional público. Aqui nós temos organizações internacionais, né? Por exemplo, a ONU, que a gente já mencionou, ONU, OMC, todo aquele pessoal, tá? Basta que você saiba isso. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno, nós estamos falando dessa turma aqui, ó.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Aqui, pessoal, nós temos uma matéria de responsabilidade civil do Estado, uma matéria muito mais afeta ao direito administrativo. Existe um capítulo inteiro, uma aula inteira a respeito desse assunto aqui, a gente não vai aprofundar, basta que você saiba até o momento, lá sim, lá é muito importante, a gente vai ver isso, lá aqui a gente vai ver apenas que também tem previsão no Código Civil a responsabilidade civil do Estado, que não foge do que está previsto lá na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Você vai ver uma regra bastante semelhante a essa daqui, uma redação um pouquinho diferente, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? O Estado, o poder público, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade, na qualidade de agente do Estado, causem danos a terceiros. Então, causou dano a terceiro, o agente do Estado, a pessoa jurídica de direito público interno vai ser civilmente responsável. É isso que ela está dizendo aqui, tá? Ressalvado o direito regressivo. O que é isso aqui? Ora, o agente causou o dano, o agente pessoa física causou o dano em nome do Estado, o Estado vai ter o direito regressivo, ou seja, de regredir e tentar responsabilizar o causador do dano por parte destes quando houver culpa ou dolo. Isso daqui já é uma questão que a gente não vai se aprofundar agora, vamos estudar lá naquele outro tópico. Por enquanto, basta que você saiba que as pessoas jurídicas de direito público interno têm responsabilidade pelos atos que os seus agentes causarem, se causarem danos a terceiros, e que podem se voltar depois contra eles, ou seja, regressivamente, contra estes causadores dos danos, seus agentes, né, que tiverem causado esse dano, se houver por parte dos agentes culpa ou dolo. Tudo isso a gente vai discutir em outro momento. Por enquanto é isso. Olha ela novamente aqui, a nossa estrelinha. Por quê? Porque agora, aqui nós tratamos pessoas jurídicas de direito público interno, aqui nós vamos tratar das pessoas jurídicas de direito privado, né? Direito público, direito privado. Quem são elas? Isso aqui precisa saber, tá? A estrelinha não tá aqui por acaso, tá? Precisa saber, precisa de memorização, tudo bem? Então, quem são as nossas pessoas jurídicas de direito privado? Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. E olha aqui, ó, mais uma estrelinha para brilhar na nossa prova, ó. Empreendimentos de economia solidária. Uma alteração muito recente, pessoal. Cuidado, tá? O legislador é uma pessoa e, como pessoa, ele gosta de uma novidade. Quem não gosta de uma novidade? E ele gosta também, especialmente se essa novidade puder pegar alunos desavisados, que não estão hiperatualizados, porque nós temos aqui uma alteração de 2024 e que o aluno que está estudando por material desatualizado, o aluno que está desavisado, um incauto, portanto, pode ser pego aqui, ó. Os empreendimentos de economia solidária. O que é isso? São aquelas cozinhas solidárias que foram implantadas ali no estado de São Paulo para tentar ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades com combate à fome, né? É um programa de combate à fome. Basicamente é isso, tá? Esses empreendimentos de economia solidária. Grava assim que é a cozinha solidária, vai te ajudar a memorizar, tá legal? Então, associações, quem são as associações? São os clubes, por exemplo, né? Se você é associado de um clube, aí se você é um associado do country club da sua cidade, por exemplo, aqui, ó, é uma associação. Uma sociedade, isso aqui a gente conhece por empresas, tá? Mas, na verdade, o nome correto é sociedade empresária, tá? Mas aí no popular a gente conhece como empresas. E as fundações? As fundações são um pouquinho mais desconhecidas do público geral. A gente vê às vezes em propaganda, por exemplo, Fundação Itaú, Fundação Bradesco. É disso aqui que está se tratando, tá? São essas as fundações.
organizações religiosas, não tem muita dificuldade, né? São as igrejas. Essas igrejas, elas precisam ter uma regulação própria, que não se encaixa nessas aqui. Então, elas têm um tópico específico, um inciso próprio para defini-las. Não esqueça, pessoa jurídica de direito privado. E aqui, ó, uma pegadinha. Partidos políticos. Os partidos políticos, essa é uma pegadinha clássica de concursos, tá, pessoal? Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, não esqueça disso. Algumas pessoas podem se confundir imaginando, não, partido político, estão lá no Congresso Nacional, estão no seio do governo, da administração pública, isso aí só pode ser pessoa jurídica de direito público. Negativo, errado. Eles são pessoas, os partidos políticos, são pessoas jurídicas de direito privado. É uma junção de pessoas que têm uma determinada ideologia e vão defendê-la no âmbito político. Eles são partidos políticos, tá legal? Mas considerados pessoas jurídicas de direito privado. Bem compreendido, já falamos dos nossos empreendimentos de economia solidária, o quanto são importantes para a nossa prova. Por favor, guarde-os. Tudo bem? Agora aqui, uma regrinha específica para as igrejas, então, são livres a criação, organização, estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, ou seja, sendo proibido ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. O que ele está dizendo aqui? Olha, o Estado é laico, então o Estado, por favor, não se meta nas igrejas. Você não tem que se meter aqui na nossa criação, organização, estruturação interna, no nosso funcionamento das nossas organizações religiosas. Então é proibido para você, poder público, negar o nosso reconhecimento ou registro de atos constitutivos e necessários ao nosso funcionamento. É isso que as igrejas estão dizendo. Não se meta. Aqui quem manda somos nós. Como de regra, ou como de resto acontece com pessoas jurídicas de direito privado, mas aqui a bancada das instituições religiosas conseguiu em 2003 acrescentar esse parágrafo primeiro no artigo 44 do Código Civil, de maneira que fortalecesse ainda mais essa independência em relação ao Estado. É disso que se trata. Tá legal? Olha ela aqui novamente, mais uma estrelinha. Quando tem estrelinha, você já sabe. Eu considero que é uma probabilidade maior de ser cobrada em prova. Vamos entender por quê. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades de que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. O livro 2 da parte especial deste Código trata das sociedades empresárias. É aquilo que a gente poderia chamar de código comercial, que foi absorvido pelo Código Civil, é a parte empresarial. Não cai na nossa prova, basta que você saiba que as associações, as disposições concernentes às associações, aplicam-se subsidiariamente a essas entidades aqui, tá? De resto, é importante porque é novidade. Aqui a gente já viu os empreendimentos de economia solidária, eles são uma novidade, é por isso que a nossa estrelinha se repete aqui. Essa é a ideia. Tá legal? Muito bem, vamos em frente. Aqui, ó, os partidos políticos, olha eles, serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Então aqui os partidos políticos não vão ser regulados pelo Código Civil, eles têm uma legislação própria, afinal de contas eles têm uma função toda especial dentro do nosso ordenamento, dentro da nossa sociedade, um desempenho particular dentro do poder público, então ele precisa de um regramento próprio. Isso daí tudo é estudado lá no direito eleitoral, não tem nada a ver com a gente. Aqui basta apenas que você saiba que eles têm uma lei específica, tá? Eles são tratados aqui, e isso é importante, como pessoas jurídicas de direito privado. Entretanto, a sua regulação vai ser tratada em lei específica. Muito bem, vamos em frente. Aqui, artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
delas aqui que nós estamos falando. Então, elas começam a sua existência legal com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Vamos entender isso daqui. Então, o início, o começo da existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, então elas iniciam com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Tá? Que registro? Por exemplo, junta comercial para as sociedades. Por exemplo, o registro civil das pessoas jurídicas para as associações. Por exemplo, também no registro civil, as demais fundações e assim por diante. Tá? Agora, em alguns casos, precisa de aprovação do poder executivo. Quando elas desenvolvem atividades especiais, é necessário, muitas vezes, que haja uma aprovação, tá, do Poder Executivo. Agora, pessoal, o que é mais importante aqui é o que é mais simples, tá? A averbação, então elas são, para começar, elas são registradas, elas são feitas lá no respectivo registro. Elas são registradas, mas as alterações, elas são averbadas. A gente viu alguma coisa muito semelhante lá no início, na nossa primeira aula das pessoas, o que é registrado, o que é averbado. Lembra do deu pau no casamento, mais filiação? Aquilo lá é averbação. Agora aqui, a gente tem que o início, o nascimento, se pode guardar dessa forma, o nascimento da pessoa jurídica de direito privado, ele é registrado. A nossa criança empresarial é registrada. Mas qualquer alteração, por exemplo, no seu estatuto, no seu contrato social, é averbado, tá? Aí aqui por isso que eu botei cores diferentes, aqui ligando a averbação para alteração e registro para o início, né? Para o começo da pessoa jurídica de direito privado. Tá legal? Veja que são tantas coisas, tantas explicações, e no final que ele pega essa casquinha de banana aqui, tá? Fica ligado nisso que você vai bem. Agora mais uma questão aqui, ó. Quando aparece prazo, pessoal, apareceu prazo, apareceu o quórum, apareceu o número na lei, fica ligado. Por quê? Porque o examinador gosta disso daqui, e ele gosta porque é uma facilidade, né? Basta ele trocar o número, basta ele trocar o quórum, basta ele mexer um pouquinho, embaralhar isso aqui que já está feita a questão. Não precisa pensar muito, entendeu? Esse tipo de questão o examinador gosta, tá? Às vezes ele abusa do número de questões disso, mas isso é mais incomum hoje em dia, mas aparece bastante ainda, tá? Questão com prazo. Então aqui nós vamos ter no parágrafo único do artigo 45 que decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Tá? Então, uma vez inscrita essa pessoa jurídica de direito privado no registro, esse ato de inscrição tem algum defeito, nós teremos aí o prazo de 3 anos para anular, tá? Então, você contratou lá com uma pessoa jurídica, está dentro do prazo de 3 anos, mas você percebeu que aquela pessoa jurídica tem um defeito grave lá e precisa ser anulado, tá? Estou só dando um exemplo simples para entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de anulação e qual é o prazo? 3 anos, tá? Tem algum defeito na inscrição, no ato de constituição dessa pessoa jurídica de direito privado, algum defeito, a gente vai ter o prazo de 3 anos. Inclusive o Ministério Público, né, que é quem zela pela aplicação, pela correta aplicação da legislação, ele também vai ter que se submeter ao prazo de 3 anos, tá? Muito bem. O registro, aqui pessoal, pode ver que eu nem marquei, tá? Então, eu comecei a leitura, mas eu não vou fazer, nós vamos pular isso daqui, porque é uma parte mais burocrática, tá? Que ele está dizendo que a respeito desse registro, o que deve conter?
denominação, a finalidade, a sede, o tempo de duração, o fundo social, etc. Aí vai ter algumas questões aqui mais burocráticas. Pode cair? Pode cair. Tá? Seria uma questão bem facilzinha para o examinador fazer, entretanto de menor importância, né? Muito burocrática. Aí seria quase um descaramento cobrar isso aí, porque se aqui facilita a vida dele, aqui também, mas aqui é compreensível porque é um prazo importante, agora aqui é uma questão menor. Então, se o examinador resolver cobrar isso daqui, vai ser uma coisa assim até meio feia, sabe? Eu vejo assim como uma questão meio feia, porque todo mundo vai ver que não tem tanta importância e ele só foi meio preguiçoso, sabe? Então acho mais difícil cair. Pode cair, pode cair. Recomendo a leitura para que você saiba que existam esses requisitos. Entretanto, nós não vamos perder tempo com isso, porque temos muita coisa importante para ver. Tá legal? Vamos em frente. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Aqui está dizendo o seguinte, olha, nós temos um contrato social que rege essa sociedade empresária, por exemplo. Aí nós temos os administradores que praticam atos em nome dessas sociedades. Só que esses atos, eles devem estar dentro dos limites dos poderes estabelecidos no ato constitutivo. Olha, administrador, você pode fazer isso, isso e isso. Não faça fora, não vem aqui cometer outros atos, porque você vai responder sozinho. Basicamente é isso que está dizendo. Existem exceções a esta regra, mas é só para você entender do que está se falando aqui, tá? Então, os atos desses administradores, desde que estejam dentro do que foi definido no ato constitutivo, obriga sim a pessoa jurídica. Tá legal? Simples, né? 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, ou seja, se for a coletividade que vai administrar essa pessoa jurídica, as decisões se tornarão pela maioria, isso é muito importante, de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Se o ato constitutivo dispôs diferente disso, sei lá, falou 1/3, 2/3, tem que ser unânime, não importa. Vai valer o que está no ato constitutivo. Se ele não fala nada, vale a maioria de votos dos presentes, tá? É importante gravar isso daqui. Vocês vão ver que aqui, tem muitos detalhes que ele pode, como num jogo de cartas, embaralhar e depois jogar tudo na mesa e falar, resolva qual é a sequência correta, quais são os itens corretos para você na sua prova, entendeu? Então é importante prestar atenção nesses detalhes aqui, tá? Dos maioria de votos dos presentes, tá? Que ele pode trocar na hora da prova, dizer que é unanimidade, pode dizer que é 1/3, 2/3, inventar coisa na cabeça dele. Não, tá tudo errado, aqui é maioria, tá legal? Muito bem. Então, mais uma vez se repete o prazo aqui, de 3 anos. O que vai decair em 3 anos? O direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. O prazo é o mesmo, mas a situação é diferente, tá? Aqui a gente tinha o prazo de 3 anos para anular a constituição da pessoa jurídica. Aqui nós temos 3 anos, o decaimento desse prazo de 3 anos para anular as decisões de quem? Dessa administração coletiva que, por maioria de votos dos presentes, tomou. Mas quando é que a gente pode anular essas decisões? A que se refere, portanto, esse artigo? Quando elas violarem a lei ou estatuto, forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. O que é isso aqui? Bom, isso aqui a gente não vai tratar agora, porque faz parte de uma aula lá para baixo do código. São os defeitos dos atos jurídicos, erro, dolo, simulação ou fraude, tá? Basta que você saiba que esses defeitos, eles causam a anulação que pode ser requerida em até 3 anos. Tá legal? Muito bem. Artigo 48A. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial
e em seus atos constitutivos poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Pessoal, aqui é aquele tipo de coisa que é legal a gente prestar atenção em alguns detalhes. Veja que isso daqui, ó, é uma alteração de 2022 que está possibilitando a Assembleia Geral funcionar por meio eletrônico. O que aconteceu nessa época aqui? Pandemia, né? A pandemia dificultou muito o encontro presencial das pessoas, e aí o legislador se apressou para dizer, olha, se as pessoas não podem se encontrar para definir temas importantes nesse momento delicado que estamos vivendo, vamos possibilitar então que elas se encontrem por meio virtual, por meio eletrônico, para tomar as suas decisões. Inclusive, decisões muito importantes, que estão lá no artigo 59, a gente já destacou, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, ó, compete privativamente, ou seja, somente a Assembleia Geral, destituir os administradores e alterar o estatuto. Então vejam que são decisões muito importantes, né? Destituição de administradores e alteração do estatuto. Pode ser feito por meio eletrônico? A gente viu que sim. A gente viu que pode ser feito por meio eletrônico. Conforme vimos aqui no artigo 48A do Código Civil, tá? Se cair na sua prova, você já sabe. Ah, isso aqui é muito importante. Por meio eletrônico, acho que não pode sim, tá? Lembre-se que é lá a respeito que isso veio tratado para tentar solucionar uma questão da pandemia e que deu certo e é feito até o momento, não foi revogado, tá valendo a regra, tá legal? Aí aqui, ó, vamos analisar esse 49 aqui, ó, até botei uma observaçãozinha aqui. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. O que significa isso aqui? Então, essa pessoa jurídica, ela ficou sem administração, faltou, ela veio a faltar. O juiz vai fazer nesse caso o quê? A requerimento, claro, nunca de ofício, né? De ofício quer dizer por vontade própria, por iniciativa própria. O juiz não faz isso, tá? Por iniciativa própria. Ele faz a requerimento de qualquer interessado. Não pode ser uma pessoa desinteressada, né? Um terceiro qualquer, totalmente fora das relações aí dessa pessoa jurídica, não pode, tá? Mas um terceiro interessado pode sim requerer ao juiz que seja nomeado um administrador provisório. Alguém que vai provisoriamente administrar essa sociedade. Entendeu? Aí eu coloquei esse pezinho aqui porque pode vir em forma de problema. Pode falar, a sociedade X, aconteceu que os sócios estavam num avião para numa reunião numa cidade Y, e aí acabou que teve uma tragédia, o avião caiu e essa sociedade ficou sem administração. Não podia mais tomar decisões porque faltou a administração dessa pessoa jurídica. Alternativa A, o que deve ser feito? Um terço dos sócios remanescentes pode adotar as decisões. A unanimidade dos sócios remanescentes pode. 2/3, aí ele vai inventar da cabeça dele, do examinador. Ele vai inventar um monte de coisa e vai perguntar para você qual que é a correta. Vai ter que ter uma alternativa lá que vai dizer: qualquer interessado poderá requerer ao juiz que nomeie um administrador provisório, tá? Eu imaginei um probleminha assim nesse tipo de questão, porque me parece ser bem propício, né? Veja que é um probleminha interessante e que você, se não souber a regra, vai se bater para resolver, tá? Vai se bater para resolver. Agora, como você já sabe que o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomeará um administrador provisório, tá? Me parece ser uma boa questão, uma questão que seria relativamente difícil, mas de fácil solução se você conhece a regra. Tá legal? Vamos em frente. 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. De 2019, essa alteração, pessoal, aqui
ele basicamente está falando do mesmo. Tem uma certa carga ideológica nesse dispositivo, porque ele está dizendo o seguinte, ó, isso é o que todo mundo sabe, né? Os sócios têm as suas personalidades e a PJ vai ter a personalidade dela. São pessoas diferentes. Esses sócios que compõem essa pessoa jurídica, a personalidade deles não se confunde com ela, né? São personalidades distintas. É isso aqui que está dizendo, ó. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. É isso que está dizendo, tá? Mas aí a questão que eu comentei que seria ideológica é a respeito disso aqui, ó. Autonomia patrimonial, tá? É para defender a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, as empresas no Brasil são, desde que lícitas, têm autonomia patrimonial, não se confunde com o patrimônio dos sócios, justamente para que eles possam investir parte do seu capital, gerando emprego, tributo, renda, inovação em benefício de todos. Tá? Porque isso a gente vai ver em seguida aqui a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é um instrumento que você desconsidera a personalidade jurídica e vai atrás do bem dos sócios, porque por alguma razão, que nós vamos ver um pouquinho à frente, esses sócios acabaram abusando aí dessa personalidade, cometeram atos que indevidos perante o ordenamento, e aí é desconsiderada. Só que aqui ele está dizendo que, ó, existe a desconsideração da personalidade jurídica, só que não pode ser a regra. A regra é a autonomia patrimonial, tá? A regra é que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, tá legal? Tem uma certa carga ideológica, um recadinho aqui, vamos dizer, para o Poder Judiciário, olha, tem a desconsideração, mas não abusa, tá? Porque a regra é essa daqui, basicamente é isso, tá? Isso aqui é chovendo molhado, mas não por uma razão qualquer, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, o porquê desse dispositivo. Muito bem. Artigo 50. Em caso, olha aqui, ó, do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, quando lhe couber intervir no processo, não é sempre, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ufa, cansativo, né? Muito bem. Um pouquinho confuso, mas não é tão difícil assim de entender. Na verdade, o que importa para nós aqui é essa figura aqui deixa eu voltar, abuso da personalidade jurídica, tá? Esse abuso que pode ser caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la aqui, ó. Essa é a desconsideração da personalidade jurídica a que eu me referia anteriormente. Então, nestes casos aqui específicos, é que o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás do patrimônio dos sócios. O sócio, ó, fez bobagem, abusou da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Então o juiz fala, bom, pessoa jurídica, você fica de canto aqui um pouquinho, nós vamos atrás desses sócios aqui que cometeram esses atos ilícitos de abuso da personalidade e nós vamos atrás do patrimônio deles, tá certo? É disso aqui que está se tratando, tá legal? Então, toda essa explicação, pessoal, e no final o que o examinador costuma fazer é ficar trocando isso daqui, tá? Porque você vai ver aqui no parágrafo primeiro que ele vai dizer o que é o desvio de finalidade, tá? Desvio de finalidade, para fins do disposto nesse artigo, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
Ele, examinador, gosta de ficar trocando. Ele vai dizer que, porque aqui ele vai trazer o que é confusão patrimonial. A gente não vai ler isso daqui, porque é muita coisa e a gente já está no adiantado ali da hora, tá? O vídeo vai ficar comprido demais se a gente quiser ler tudo, tá? Então a gente já vai dizer o seguinte, vamos direto ao ponto. Que ele gosta de trocar, ele gosta de pegar essa definição e esses requisitos aqui de confusão patrimonial e jogar para cá, dizer que é desvio de finalidade e vice-versa. Ele fica jogando com você vira um joguete na mão do examinador se você não souber exatamente do que se trata aqui, o que é o desvio de finalidade e o que é a confusão patrimonial. A gente não vai permitir que isso aconteça porque a gente vai acabar memorizando. Veja que o desvio da finalidade é bem mais simples de entender, não tem esses requisitos aqui. E o desvio da finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. A pessoa pega a pessoa vai utilizar a pessoa jurídica para lesar credores, para dar golpe e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Não pode, ato ilícito não pode de forma alguma, tá? Qualquer ato ilícito, você não pode usar a pessoa jurídica nesse sentido, senão você vai ter ela desconsiderada e o juiz vai em cima do teu patrimônio, entendeu? Não dá para dar golpe, não dá para dar golpe porque o juiz desconsidera mesmo e vai em cima do golpista, entendeu? É disso aqui que está se tratando, tá? A confusão patrimonial, eu disse que não ia falar, mas não estou resistindo, eu vou ter que falar um pouquinho. É o seguinte, é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, então, há uma confusão patrimonial, entendeu? Então, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. A empresa fica pagando as contas do sócio, ou o sócio fica pagando as contas da empresa, de forma que não dá para saber quem é quem. A empresa e o sócio são praticamente a mesma pessoa, que o patrimônio está confuso, usa a mesma conta corrente, aquela confusão, paga a conta de luz da casa do outro, o outro paga a conta de luz da empresa, sabe? É uma coisa assim que não dá para separar. Então aqui você tem uma confusão patrimonial, bem caracterizada, e nesse caso você vai poder desconsiderar, tá? Vai poder desconsiderar a pessoa jurídica, porque não dá para saber. Ele usa de forma que não sabe nem por que usa, tá? A pessoa jurídica, porque é uma confusão danada, e aí você pode desconsiderar, porque afinal de contas, ninguém sabe o que é quem. Quem é o que? É o samba do crioulo doido, como se dizia antigamente, tá legal? Então, o que mais que é confusão? O que mais que caracteriza a confusão patrimonial? A transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, valores pequenininhos ali, transferiu de um lado para o outro, tudo bem, vamos deixar passar. Agora, quando você não tem contraprestação do sócio, e ele fica passando para a empresa ativo ou passivo, ou seja, passa ali suas dívidas para a empresa, ou fica recebendo ativos da empresa sem contraprestação, ou seja, sem o prolabore. Prolabore, grosso modo, é o salário que o empresário recebe da empresa. Ele tira lá um salário, vamos dizer assim, da empresa pela prestação dos seus serviços, afinal de contas ele também precisa receber. Só que às vezes ele fica retirando demais, ele tira muita coisa, toda hora está tirando dinheiro da empresa, sem demonstrar nenhuma contraprestação. Além do prolabore, ele fica fazendo retiradas, usa a empresa como caixa eletrônico. Não dá. Por quê? Porque vai caracterizar uma confusão patrimonial que vai dar aso a uma desconsideração da personalidade jurídica. Está acompanhando o raciocínio? Espero que sim, porque nós temos um terceiro item aqui que vai nos dizer que a confusão patrimonial pode ser caracterizada por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Aqui nós temos uma cláusula aberta, fala, olha, não é só isso aqui não, tá? Se nós mencionamos esses dois aqui, mas ele fez alguma outra coisa que caracterizou aí uma confusão patrimonial com característica de descumprimento dessa autonomia patrimonial que não esteja aqui nos outros incisos, também vai poder desconsiderar a pessoa jurídica. Afinal de contas, é aí um abuso da personalidade jurídica. Tá legal?
Bem compreendido, passamos por isso, eu acabei decidindo fazer essa análise para que não reste dúvida, é um assunto até que relativamente importante, pode vir na nossa prova, então agora você já está plenamente preparado a respeito do que se trata, tá legal? Muito bem, vamos em frente. O parágrafo 3º vai dizer que o disposto no caput no parágrafo 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. É o chamado vice-versa, né? Ele pegou, mas depositou também na pessoa jurídica sem contraprestação, ou ele foi lá e fez saque, enfim. O vice-versa, tá? É a confusão patrimonial, isso aqui é um pouquinho mais do mesmo, tá? Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Aqui, pessoal, o grupo econômico que ele está falando é, por exemplo, um conjunto de empresas que atuam de forma coordenada no mercado. Tá? Você imagina aí uma holding, um consórcio de empresas, elas atuam coordenadamente de forma a proteger e alcançar os seus objetivos e proteger os seus interesses. Tá? A mera existência desse grupo, ou seja, o grupo existe e age dessa forma, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, que nós vimos lá em cima, não autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Não é só porque elas estão atuando desta forma, este grupo econômico, que vai autorizar, tá? Tem que estar presentes aqueles requisitos que nós já vimos, tá legal? Parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade, a mera expansão ou alteração de finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Aqui você imagina que você tem uma empresa que fabrica, sei lá, palito de picolé. Aí daqui a pouco ela resolveu expandir. Agora, além de palito de picolé, eu vou fabricar sofás, né? Então ela expandiu. Foi uma mera expansão, não feriu o direito de ninguém, tudo lícito, fez as alterações, seguiu a lei. Então essa mera expansão, ou ela alterou, ao invés de palito de picolé, eu agora quero ser uma fábrica de sofá. Essa mera alteração também da finalidade original, da atividade econômica específica da pessoa jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque não constitui desvio de finalidade. Não desviou a finalidade. Ele apenas expandiu ou alterou, tá? Não, olha aqui, ó, não houve desvio, apenas expansão e alteração. Ok, esses verbos aqui é importante que você preste atenção, tá? Para ter uma noção aí do que está falando esse parágrafo 5º. Muito bem. Artigo 51, nos casos de... Aqui ele vai tratar de dissolução da pessoa jurídica ou cassação da autorização para o seu funcionamento. Ela subsistirá para fins de liquidação até que esta se conclua. Aqui está dizendo o seguinte, olha, vai ser dissolvida a pessoa jurídica, nós precisamos liquidar essa pessoa jurídica. Por quê? Porque ela vai ter obrigações, né? Vai ter que pagar ainda eventualmente alguns fornecedores, vai ter que indenizar clientes, sei lá qual é a situação que ela se encontra, tá? Mas até que tudo esteja efetivamente pago e resolvido, ela continua em funcionamento, tá? Ela continua nos casos de solução. Nos casos de solução da pessoa jurídica, cassada da autorização, ela continua subsistindo, tá? Até que seja feita a sua liquidação. É isso que está se falando aqui, tá bem? Até que esta se conclua, esta liquidação. Tá legal? Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação da sua dissolução. Olha que questãozinha boa para cair na prova de técnico judiciário do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ó, até desenhei aqui uma casquinha de banana. Por quê? Porque essa dissolução... Então, pessoal, aqui o que o parágrafo 1º está querendo dizer é que lembra que a gente viu que a pessoa jurídica se inicia com o registro? Então, aqui no caso, a dissolução, ela vai ser efetuada com a averbação. A gente viu alguma coisa parecida lá na primeira aula das pessoas, o que é
registrado, o que é averbado, aqui é alguma coisa semelhante, tá? Ela inicia com registro, mas ela termina com a averbação. É uma casquinha de banana para você prestar atenção e não ser pego de surpresa na hora da prova, tá legal? As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Sociedades. Então, o que se aplica às sociedades pode sim se aplicar às demais pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, associações e fundações, naquilo que couber. Tá legal? Isso aqui, pode ver que eu não marquei nada disso aqui de amarelinho, porque acho que são questões menores. A gente está só dando uma passeada por elas, tá? Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, tá? Nada demais. Artigo 52, agora sim, uma estrelinha, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Olha aqui, ó, lembra da nossa aula de direitos da personalidade? Tudo aquilo que a gente viu. Algumas coisas podem sim se aplicar às pessoas jurídicas de direito privado. O que? No que couber, tá? Claro, o direito à honra, o direito à imagem, é claro que vai se aplicar de uma forma diferente de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, né? Por isso que ele faz essa ressalva aqui no que couber a respeito da proteção dos direitos da personalidade. Mas é evidente, é intuitivo que a gente imagine que elas também, pessoas jurídicas, tenham direito a uma boa fama, não é? Inclusive em meios eletrônicos, tenham uma boa imagem, né? Claro, mas tudo isso de forma objetiva, não subjetiva, no sentido de sentimento, ferir o sentimento da pessoa jurídica, isso não existe. Mas do ponto de vista objetivo, sim, é possível ferir a honra, a boa imagem, o bom nome da pessoa jurídica, tá? É disso que está se tratando aqui no artigo 52. É importante que você saiba para que você não fique desprevenido na hora que o examinador te perguntar se pessoa jurídica tem direito da personalidade. Ele tem direito aos mecanismos de defesa dos direitos da personalidade? A resposta é sim, naquilo que couber. Tá legal? Agora nós vamos entrar no assunto associações. Vocês vão ver aqui que é um tema mais compridinho. A gente vai fazer análise de algumas coisas. Aqui, ó, já apontando ali as fundações, a gente vai fazer uma análise aqui, mas a gente não vai fazer uma análise tão detida, porque é um assunto mais específico, está no nosso programa, portanto pode ser cobrado. Entretanto, a chance de sê-lo, portanto, de ser cobrado é bem menor. Tá legal? Então, associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Essa é a principal diferença de associações para sociedades. Enquanto nas sociedades empresárias você tem uma finalidade econômica, você visa o lucro, aqui não. Aqui você tem um fim não econômico. Lembra que eu falei do clube? Você não se associa ao clube para obter lucro, mas para, de alguma forma, se reunir com outras pessoas e tirar alguns proveitos. Entendeu? Essa é basicamente a diferença. Agora aqui, ó, parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Isso aqui costuma ser cobrado em prova, tá? Já vi em algumas provas cair isso aqui. Entre os associados existem direitos e obrigações? Não, entre eles não. Existem. Então vamos imaginar, deixa eu mudar de caneta. Vamos imaginar que você tem diversos associados aqui, ó. Tem alguns associados, tá? E aqui você tem a associação, tá? O direito que liga a esses associados, ele não é assim transversal, não. Ele adota essa postura aqui, ó. Eles ligam-se entre si por meio da associação, que é a pessoa jurídica de direito privado. Entre eles não existe, tá? Direitos e obrigações. Aqui você pode imaginar que não, eles têm direito e têm obrigações entre eles, etc. Não, no que se refere à associação, não. Que o código é bem claro, tá? Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Tudo bem? Importante saber disso, porque eu já vi cair em prova, pode ser que apareça, tá? Aqui nós vamos dar uma pulada, mais algumas questões burocráticas, que vale a pena, quem sabe, você dar uma lida, mas acho remota a possibilidade de ser cobrado.
Os associados devem ter direitos iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais, que é para você saber apenas que alguns associados podem ter, pode existir diferença entre os associados, não necessariamente todos precisam ser iguais, ter os mesmos direitos e obrigações. Às vezes, algumas categorias são criadas, por exemplo, sei lá, vou imaginar associado premium, que tem algumas super vantagens, sei lá. Imagina alguma coisa aí, e é disso que está se falando aqui, tá? Não necessariamente precisa ser. Se tiver lá na sua prova, todos têm que ter os mesmos direitos e obrigações, tá errado. Necessariamente não, tá? A qualidade associada é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Aí aqui é o seguinte, você que é associado de um clube, se o estatuto desse clube não dispuser que, por exemplo, você pode ceder, você pode transmitir, por exemplo, por herança esse título, imagine que é um título bem caro de um clube. Se não tiver previsto no estatuto que você pode transmitir, por exemplo, por herança para os seus descendentes, por exemplo, você não vai poder. Por quê? Porque a qualidade associada é intransmissível, tá? Tem que estar disposto lá no estatuto que é possível essa transmissibilidade. Tá legal? Muito bem. Aí aqui traz uma regrinha, a gente vai dar uma pulada e vamos direto para o 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Aqui nós estamos falando de exclusão do associado. Esse associado foi lá no clube, arrumou uma briga, fez bobagem, acabou brigando. Não dá para expulsar esse associado diretamente. É possível a sua expulsão? Sim, mas não diretamente. Tá aqui, uma notificação, você está expulso. A partir de amanhã você não entra mais. Não pode ser assim, tá? É preciso que haja uma justa causa, e essa justa causa precisa ser reconhecida em um procedimento que assegure direito de defesa e recurso, tá? Nos termos previstos no Estatuto. O próprio Estatuto vai prever esse procedimentozinho lá, uma espécie de um processinho administrativo, que fale, bom, aconteceu isso, vai ter direito de defesa, aí chama as pessoas, pode eventualmente até ouvir essas pessoas, tá? E aí vamos ver se ficou caracterizado, se ficou reconhecido a justa causa que determine a exclusão desse associado, entendeu? É apenas nada mais do que o ampla defesa e o contraditório. Tá legal? Pessoal, tô dando uma olhadinha no tempo ali, nós já estamos com ele bem adiantado, vamos dar uma aceleradinha aqui, tá? Compete privativamente à Assembleia Geral. Até marquei ali porque essa palavra é importante, tá? Privativamente à Assembleia Geral. A gente já viu isso lá anteriormente, que somente a Assembleia Geral, ainda que por meio eletrônico, mas somente ela pode destituir os administradores, mandar embora quem está administrando e alterar o estatuto, tá? Para alterar o estatuto precisa de Assembleia Geral, para destituir administradores também, somente a ela, tá? Privativamente. É importante essa palavra aqui, porque ela tem uns conceitos próprios, não convém agora a gente adentrar, mas é importante que você grave essa palavra. Muito bem, aqui mais um número, como eu disse anteriormente, apareceu um número na legislação, é importante ficar ligado, tá? Porque é de fácil cobrança pelo examinador. A convocação dos órgãos deliberativos quer dizer que decidem, tá? Os órgãos que decidem, far-se-á na forma do estatuto, o estatuto é que vai definir, garantido aí, aqui tem um requisito legal, além do estatuto, tá? Garantido 1/5 dos associados o direito de promovê-lo. Então, se 1/5 dos associados quiserem chamar o órgão deliberativo, por exemplo, a Assembleia Geral, para decidir alguma coisa, 1/5 deles lá vão se organizar e tem o direito de fazer com que esse órgão deliberativo decida a respeito daquela questão que eles consideram importante. Tá legal? É disso que se trata aqui. Número importante, 1/5, tá? 1/5 dos sócios. 20%, portanto. Aí aqui vai falar a respeito eu só marquei aqui para dizer que esse artigo 61, parágrafos 1º e 2º, vai tratar da
dissolução da associação, que é importante dar uma lida, entender do que se trata. Acho uma questão menor, entretanto, se cair, você vai estar bem preparado, tudo isso é autoexplicativo. De maneira que, vamos passar direto para as fundações. Aí aqui, a criação de uma fundação. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, tá? Dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Espera um pouquinho que eu esqueci uma coisa aqui, ó. Aqui vai uma estrelinha, tá? Acho que tem uma boa chance de cair isso, mas nós já chegamos lá. Muito bem. Então aqui nós estamos falando da criação de fundação. Pessoal, ao contrário de sociedades e associações, a fundação não é uma reunião de pessoas. As pessoas não se reúnem para criar uma fundação, não. O que acontece é que o instituidor, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, inclusive mais de uma, ele precisa reunir bens, tá? É um conjunto de bens, é uma reunião de bens. Enquanto lá nas sociedades e associações nós temos reunião de pessoas, aqui nós temos reunião de bens, tá legal? Ui, foi difícil, tá? E isso deve ser feito por meio de que? Escritura pública ou testamento, tá? Essa dotação especial de bens, ou seja, ele vai dotar, ele vai separar, ele vai indicar quais são os bens que ele vai reunir para criar essa fundação, e ele vai fazer tudo isso por meio de escritura pública ou testamento, tá? Especificando o fim a que se destina, que fim, a finalidade, que nós vamos ver aqui embaixo, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Não necessariamente ele precisa definir, pode ser definido posteriormente, mas se ele quiser, pode fazê-lo. Tá legal? Agora sim, aquilo que me parece ser mais provável de aparecer na sua prova, o parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de... Olha aqui, ó. Essa palavra é perigosa, porque quando aparece é barata voadora. Todo mundo começa a correr para lá e para cá, não sabe nem o que está fazendo. Porque ela indica, essa palavra indica um critério fechado, né? Ela vai fechar as possibilidades. Isso, quando acontece no direito, é bem perigoso, porque normalmente você tem exceções, tem outras regras, outras situações, e aqui a lei é bem clara, somente, tá? Então aqui a gente diz que é numerus clausus, ou seja, um rol taxativo no sentido de que tá aqui, ok, não tá aqui, não pode, tá legal? Então, cuidado com isso aqui. Então, quais são os únicos objetos que pode ter a fundação? Ela pode tratar de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, combate à fome, portanto, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, atividades religiosas. Veja que são só, assim, para a gente conseguir memorizar, é só coisa do bem, né? Então, defesa do meio ambiente, combate à fome, saúde, educação, segurança alimentar, assistência social, só coisa do bem, né? Só cuidado que na hora o examinador mais malicioso pode acrescentar uma outra coisa do bem que não está aqui, e que você não deve ficar desatento a isso, tá? Se ele acrescentar alguma coisa. Por isso que é necessário sim a memorização, mas me parece ser fácil, né? Relativamente fácil, pelo menos. Da gente entender do que tratam as fundações, quais são seus objetos possíveis, taxativos, mais uma vez dizemos, números clausus, portanto, tá legal? Aí aqui pode ver que eu não marquei muita coisa, você vai fazer a leitura, tá, disso daqui, acho que é improvável que caia, mas é bom que saiba, tá? Já estamos chegando aqui na nossa reta final, aqui é a nossa linha de chegada, apesar do tempo, que já está bem adiantado, estou vendo ali, mas vamos lá. Então, finalizando, artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação,
É mister que a reforma seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, não contraria ou desvirtue a função, o fim desta, claro, né? Não pode querer desvirtuar a finalidade da fundação. Aqui, pessoal, ó, 2/3, 45 dias, unânime, minoria, 10 dias, entendeu? Pessoal, isso daqui na hora de fazer a prova, ele pode, como eu disse anteriormente, embaralhar tudo isso daqui, depois jogar esse baralho na mesa e falar, decida o que tá certo. É 2/3, aí ele coloca 1/3. Aqui é minoria, ele coloca a maioria. Aqui é unânime, ele fala que é metade mais 1, sabe? Esse tipo de coisa que o examinador faz. 10 dias, ele coloca 30 dias, 15 dias e fica fazendo essa confusão. É por isso que recomendo que você leia com atenção, por mais que esse assunto não seja dos mais relevantes, mas tem muita coisinha aqui que pode pegar no nosso pé, pode ser um pequeno calcanhar de Aquiles, e a gente não quer isso, tá? Então, para alterar o estatuto, 2/3 e não contrariar a finalidade, tá? Seja aprovada pelo MP, pelo Ministério Público, no prazo de máximo, né? Aqui também é outra palavrinha que ele gosta de confundir, ele coloca mínimo, faz uma confusão danada, prazo máximo de 45 dias, tá? Fim do qual, ou no caso do Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, se o Ministério Público não quer, o sujeito administrador pode levar ao juiz para suprir ali a decisão do Ministério Público, tá? Tem que requerer, portanto, tá bom? E agora que o 68, quando a alteração não houver sido aprovado por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeter o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Tá? Então é obrigatório que, quando não seja unânime, ou seja, todos os administradores querem aquela alteração. Não, uma minoria não quer, tá? Uma minoria é contra essa alteração. E o Ministério Público, então, eles vão ter que pedir para o Ministério Público que dê ciência à minoria para impugnar, ou seja, para se opor, se quiser, essa minoria, se quiser se opor, em 10 dias. Tá? Uma questão bem procedimental, né, pessoal? Bem de alteração de estatuto de fundação, uma coisa bem, mas que pode cair justamente por conta desses detalhes que são fáceis de confundir. Tá bom? Aqui mais um artigo, o artigo 69, que trata da extinção. Eu vou deixar para a leitura de vocês, já passamos até demais do nosso tempo. Claro, finalizamos pedindo o like, que você se inscreva com o sininho e que você compartilhe o nosso vídeo, tá? Um coraçãozinho para você, um para mim, espero que você o deixe, espero que tenha gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau!